Já vou sentar. Um ótimo dia a todas e todos. Antes de iniciarmos o nosso evento, importante reforçar que este evento, essa sessão, está sendo gravada e transmitida no canal oficial da OAB São Paulo. Acompanharemos agora a exibição do mini-documentário Memorial da Luta pela Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo e o Núcleo de Preservação da Memória Política apresentam o novo Memorial da Luta pela Justiça. O Memorial da Luta pela Justiça ocupa a antiga sede das auditorias militares em São Paulo e é uma instituição voltada à preservação da memória sobre as lutas pela justiça, cidadania e democracia. É uma instituição vocacionada para o diálogo sobre memória, verdade e justiça, com ênfase nas lutas e memórias da classe trabalhadora brasileira e outros atores e segmentos da sociedade que contribuíram e seguem contribuindo para a consolidação dos valores democráticos. No seu plano museológico, o Memorial da Luta pela Justiça contempla as memórias de luta e resistência dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros no contexto das graves violações cometidas pela ditadura civil-militar no Brasil. Com o objetivo de contribuir para a educação em direitos humanos, constituindo em um espaço diferenciado para a reflexão sobre os processos políticos fundantes e construtores da democracia brasileira. Este prédio aqui é o prédio da auditoria. É o prédio do sofrimento, da dor, da lágrima. Era um desespero, quando a pessoa era presa, mantida incomunicável. As famílias chorando. Isso aqui é uma casa do choro. Era uma casa da ditadura. Nós vivemos uma época, enquanto trabalhadores, que vivíamos na indústria automobilística e nós costumávamos dizer que nós fabricávamos carros para ser atropelados por eles. A desigualdade que nós vivemos no país foi uma desigualdade muito grande, foi uma desigualdade nos direitos humanos, foi uma desigualdade no respeito ao cidadão e foi uma desigualdade que massacrou uma geração. Mas nós não nos dobramos a isso. Nós enfrentamos e sabíamos o risco que corríamos. Muitos dos nossos companheiros foram presos dentro da fábrica, torturados no departamento pessoal. Muitos ficaram presos por 20 meses, 19 meses e depois foram dados como inocentados. Inocentados de quê? Qual foi o crime que cometeram? Na época da ditadura militar, principalmente na década de 70, havia uma vigilância muito grande dentro da empresa, da Volkswagen. Tínhamos agentes da ditadura em todos os lugares, de maneira que ninguém poderia ter conversa a partir de duas pessoas, porque já era considerado um motim, inclusive preso a partir da atuação dentro da própria empresa. Várias outras empresas no Brasil se aliaram à ditadura militar e colaboravam com o Estado repressor exatamente para entregar e punir trabalhadores, ativistas, dirigentes sindicais, que seriam inimigos, conforme diziam, da ditadura militar. Eu defendi mais de 500 perseguidos políticos e posso testemunhar todas as violências que foram praticadas neste prédio. Nessa casa, as paredes
gritam liberdade. As paredes gritam liberdade. Esse prédio é muito simbólico de uma época em que não havia justiça no Brasil. As sentenças aqui eram todas feitas anteriormente ao dia do julgamento. Era uma farsa. Aqui não existia justiça, muito menos Superior Tribunal Militar. Aqui existia processos viciados com base em confissões obtidas mediante interrogatórios, tortura, que conduzia os interrogatórios, e mediante testemunhas que vinham para mentir, né, e para contar inverdades. Mas que corte funcionava aqui? Uma corte militar. Esses militares eram escolhidos entre as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, e vinham para cá, e se postavam com um Conselho de Justiça. Nós éramos julgados por um conselho de guerra. Era formado por um juiz civil e 4 militares que não eram nem advogados nem juízes. Os juízes auditores eram juízes que obedeciam, cumpriam uma regra, uma formalidade para dar a aparência de legalidade a uma condenação. Muitos dos militares que participaram dos conselhos de auditoria, dos conselhos de justiça, eram ao mesmo tempo funcionários e atuantes no DOI-CODE. Ali torturavam e aqui julgavam. Não tínhamos habeas corpus, havia o ato institucional número 5, havia a institucionalização da tortura, a criação dos DOI-CODES e a repressão generalizada. Não importava se a acusação que ele tivesse sobre ele fosse crime ou não. Eles não ligavam para isso, eles condenavam mesmo. Presos políticos eram estudantes, trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, professores, intelectuais, artistas. Os religiosos foram perseguidos, presos e torturados. Os jornalistas foram perseguidos, presos e torturados, levando até a morte. Aqui eu fiz a denúncia de que os militares mataram Vladimir Herzog. Tivemos clientes que foram mortos na tortura. Nós somos advogados do Olavo Hansen. Eu fui do DOPS procurá-lo. Quando eu cheguei no escritório, os pais dele estavam lá dizendo que tinham comunicado que ele estava preso. Como é que você chega para um pai e diz, não está na lista de presos, e o pai diz assim, mas telefonaram lá em casa dele porque ele está morto. Esse local é sagrado pela presença das pessoas que se insurgiram contra a ditadura. A gente usava a tribuna para fazer denúncia, inclusive porque sabia que a imprensa internacional daria eco às denúncias que a gente fazia. A atuação dos advogados em defesa dos presos políticos salvou muitas vidas. E era quase uma garantia de vida para eles ter alguém batalhando, pedindo por eles, peticionando por eles. Essa é uma tarefa, né, democrática, uma tarefa política, porque levar, vamos dizer, a verdade, levar a história, né, do que é ruim e o que é bom, né? Isso é importante para nós. E vocês estão sempre ligados a quem? A juventude lá no memorial. A juventude, além de estar na fala, na orientação de tudo, está lá as amostras para que a juventude pode ver o que foi a ditadura. Isso que é importante. O memorial é de suma importância para a justiça de transição no Brasil e está captando recursos para sua criação através da Lei Rouanet, o que permite dedução integral do valor do imposto de renda do patrocinador. A obra do novo Memorial da Luta pela Justiça segue um plano de museologia e qualificação arquitetônica que irá restaurar e ampliar o prédio da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio,
onde funcionaram as auditorias militares. E, ao entrar, o visitante será conduzido por um corredor, o mesmo por onde entravam os réus. Na parede verá projetados os seus nomes, acompanhados dos nomes de seus advogados de defesa. Nos fundos do prédio, a atual sala de guarda será preservada e haverá um mural artístico com os rostos de desaparecidos políticos. No térreo, um novo auditório será construído com capacidade para 100 lugares. No piso superior, uma área de convivência com terraço coberto e café dará vista para um ipê amarelo, árvore símbolo do Brasil. Planejado com plena acessibilidade, o memorial terá elevadores para os 2 andares superiores. No primeiro piso do memorial, haverá salas temáticas com exposições permanentes que mostram a atuação dos advogados na luta contra a ditadura através de instalações com recursos multimídia. Na sala da Linha do Tempo, o visitante será introduzido ao tema da justiça no Brasil. Na sala dos testemunhos, vídeos poderão ser acessados com interatividade. Na sala do juiz, o visitante terá acesso a documentos e informações dos processos. E na sala dos julgamentos, que será restaurada em todos os detalhes originais, o visitante irá vivenciar em tempo real como se davam os processos de julgamento. O segundo piso terá a Sala da Cultura, com projeções 180 graus que trazem áudios, músicas, fotos e trechos de filmes da cultura de resistência. E também salas para administração, exposições temporárias e oficinas educativas. É preciso manter essa memória viva para que no Brasil nunca mais ocorra isso. Esse memorial é um memorial para a democracia. E quando um garoto perguntar o que é essa casa, o pai vai responder porque ele sabe. Aí moraram os guardiões da liberdade. Memorial da Luta pela Justiça. Para ser um patrocinador cultural com dedução integral. Mais uma vez, um excelente dia a todas e todos. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao auditório da OAB São Paulo. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, a Secretaria de Relações Institucionais e o Núcleo de Preservação da Memória Política, têm a honra de recebê-los para a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Memorial da Luta pela Justiça. Para a composição da nossa mesa diretora, convido a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, Patrícia Vanzolini. O ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. O secretário da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Paulo Pereira, que neste ato representa o ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, senhor Alexandre Padilha, o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, o diretor executivo do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi, e o tesoureiro da OAB São Paulo, Alexandre de Sá Domingues. Neste momento, pedimos a todas e todos que assumam posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro.
Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico, brado, retumbante. E o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda a prata, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, padre do colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Dois filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. A retomarem seus assentos. E neste momento destacaremos e agradeceremos as ilustres presenças a seguir. O deputado federal Orlando Silva, Duda Hidalgo, vereadora do município de Ribeirão Preto, Luna Zaratini, vereadora e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Leonardo Sedaro, secretário-geral da CASP, João Mansur, conselheiro seccional, Heloísa Helena, presidente da Comissão de Diversidade Sexual da OAB São Paulo e conselheira seccional. Priscila Beltrame, conselheira seccional e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Otávio Pinto e Silva, conselheiro seccional da OAB São Paulo. Célia Zamparoli, conselheira seccional da OAB São Paulo. Débora de Paula, conselheira seccional da OAB São Paulo. Márcio Gonçalves, conselheiro seccional. Manuel Martins Gonzalez, presidente da subseção da Lapa. Oscar Alves de Azevedo, presidente da Federação Nacional dos Advogados. Leandro Lanzelotti de Moraes, presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo. André Lonzano, coordenador de prerrogativas da região norte. José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Jorge Jesus, presidente da Horizonte da Vida. Joseph Cury, presidente da SIMP. Valide Rabac, presidente da FEPAL. Fernando Augusto Fernandes, presidente do Instituto Tristão Fernandes. Renato Simbalista, diretor dos Direitos Humanos e Políticos e Memórias Políticas da USP. Arievaldo Padilha, membro fundador do Núcleo Memória. Dulce Muniz, representante do Teatro e Estudo Eli Guariba. Maria Luísa Birrenbach, representante da Comissão de Justiça e Paz.
Eduardo Valério, promotor de justiça do Ministério Público, Atom Fonfi, representante da Rede Social de Justiça e Direitos Humanos, Rita Maria Cibali, representante da Comissão de Anistia, Gabriela Fúria, representante do IEEP, Neuza Maria Pereira, representante do Memorial da Resistência, Dan Rodrigues Levi, representante da Universidade Federal de São Paulo, Ayrton Soares, representante da Comissão da Verdade da OAB São Paulo, Fábio Luiz Franco, representante do Comitê Gestor de Política Nacional e Busca a Pessoa Desaparecida, Mel Mário Miranda, representante do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania, Magali Godoy, representante do Setor de Direitos Humanos do MST, Lohane Rodrigues, representante do Instituto Vladimir Herzog, Yonadab Rodrigues Laurindo, representante do Observatório Jurídico Democrático, João Gilberto Silva de Abreu, representante do Escritório Ferreira e Brito, Ana Castro, representante do Centro Maria Antônia da USP, Ricardo Genese, representante da Unidade Popular, Reinaldo Mapelli, representante do Ministério Público de São Paulo, Maria Luísa Berimbá, representante da Comissão de Justiça e Paz, Maria Cleide Queiroz, representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico, Carmen Silva, representante do MSTC, Carla Osmo, representante do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, Elizabeth Montesano, tesoureira da Subseção de São Caetano do Sul, Raquel Preto, ex-tesoureira da OAB São Paulo, Sônia Francini, secretária de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Kiara Maia, representante do escritório Taupai Almeida Pessoa, Ana Lúcia Macchiori, representante do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Maria Cristina Rodrigues Silva, representante do Centro Cultural Casa de Angola, Cláudia Garcia, representante do Sesc Vila Mariana, e de igual forma destacamos e agradecemos a presença de todos os ex-presos políticos da época. Os saudamos com uma calorosa salva de palmas. Muito bem, para a abertura oficial da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Memorial da Luta pela Justiça, com a palavra a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini. Bom dia a todas e a todos. É com um misto de sentimentos bastante confuso que eu declaro aqui aberta essa solenidade. Um misto de alegria, de muita emoção, de indignação, e também de expectativa, porque, afinal de contas, acho que é bom lembrar que nós estamos aqui inaugurando essa parceria que vai dar novo impulso para essa já longa caminhada, mas ainda não temos tudo resolvido, então ainda precisamos de muita ajuda e aproveito a oportunidade para já pedir essa ajuda a quem possa nos ajudar a realmente concretizar esse projeto. Mas eu vou aqui me permitir não fazer essa extensíssima nominata de mais de 50 nomes, mas eu preciso fazer alguns agradecimentos, que são certamente muito poucos em face da quantidade de pessoas, de energia, enfim, que foram colocadas aqui. Mas alguns cumprimentos e agradecimentos eu preciso fazer. Então, quero começar cumprimentando ao ministro Silvio Almeida e, na pessoa dele, a todo o governo federal por essa parceria, por esse convênio, por esse apoio, por ter abraçado essa causa, por ter compreendido que essa é uma causa que não é de São Paulo, é uma causa do Brasil, e é uma causa de todo o Brasil, e é uma causa de toda a democracia brasileira. E é fundamental para que a gente possa seguir em frente com uma história que, como foi dito ali, que não se repita. Então, quero, na pessoa do ministro Silvio, cumprimentar a todos os representantes aqui dos poderes públicos, especialmente do governo federal. Quero também cumprimentar ao Núcleo da Memória, que fez esse trabalho inestimável de conservação, de colher e preservar esse material, porque é disso que nós estamos falando aqui. Se não fossem essas pessoas, cumprimento a todos na pessoa do Maurice Politi, e quero estender os cumprimentos, porque eu sei que é um trabalho
árduo, hercúleo de horas e horas de depoimentos, de gravações, de pesquisa, enfim, e todas as pessoas envolvidas, eu estendo os meus cumprimentos. Eu quero cumprimentar a todas as gestões da OAB que abraçaram também esse projeto. Quero cumprimentar o presidente Marcos da Costa e faço os meus cumprimentos na pessoa do Dr. Arnor, que naquela gestão foi quem encampou esse projeto e deu vida a ele. E quero cumprimentar também o presidente Caio Augusto e na pessoa aqui da doutora Raquel Preto, que foi nessa gestão a pessoa que não deixou morrer, mesmo sob condições muito adversas, não é? Pandemia e outras que tais, mas que, de alguma forma, entravaram, mas agradeço demais, Raquel, por você ter mantido vivo esse projeto a ponto dele conseguir chegar a nós. Sei que foram necessárias, inclusive, batalhas jurídicas de extensão de prazo ali, da captação dos recursos, enfim, e se não fosse o seu trabalho, isso teria ficado pelo caminho. Então, também quero agradecer, claro, a nossa diretoria, né? Não é um projeto de uma pessoa, mas na pessoa do Alexandre e do Léo, é um projeto que a diretoria acolheu e abraçou com absoluto entusiasmo e dando prioridade na sua tramitação aqui dentro da Ordem. Quero também agradecer de forma muito especial a todos os que fizeram com que esses fatos fossem hoje uma triste memória. Porque se não fosse por essas pessoas, isso poderia ser o presente. Isso poderia ser a nossa realidade. É por conta de pessoas que, colocando as suas vidas em risco, que colocando a sua profissão em risco, lutaram bravamente por justiça no momento em que não havia justiça. É por causa delas que nós podemos hoje falar disso como uma memória importante, trágica, mas como algo que ficou nesse nosso triste passado. E eu quero homenagear todos, há muitos, e sou absolutamente injusta de escolher, né, tantos aqui, doutora Eni, doutor José Carlos Dias, mas eu quero aqui homenagear e cumprimentar e agradecer a todos os advogados na pessoa do doutor Belisário dos Santos Júnior. Muito obrigada. Advogados que hoje nos ensinam a essência do que é advogar, a essência do que é, de fato, ser aquela barreira de contenção do arbítrio, que, nesse caso, era o arbítrio da força física, da força bruta, e a advocacia ali, valentemente, foi esse dique de contenção. Então, a nossa gratidão e a nossa dívida histórica inestimável com todos os advogados e advogadas que atuaram ali dentro desse lugar de lágrimas, como foi aqui dito. E queria, por último, mas não menos importante, agradecer a todos aqueles, advogados ou não, trabalhadores, estudantes, que lutaram nesse momento. E eu gostaria de fazer isso na pessoa da Maria Eugênia e do Luiz Cláudio, que são meus pais. Muito obrigada. Acompanharemos agora as palavras do diretor executivo do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi, que fará um pequeno histórico do projeto. Bom dia a todos e agradecendo pela presença. Queria iniciar saudando a presença do prezado ministro Silvio Almeida e do secretário da Secretaria de Relações Institucionais, Paulo Pereira. Ao mesmo tempo em que cumprimento em nome do Conselho, da Diretoria e dos colaboradores do Núcleo de Preservação da Memória Política,
a doutora Patrícia Vanzolin, presidente da Ordem, e o doutor Leonardo Sica, vice-presidente. Queria fazer uma menção especial a todos os meus companheiros, ex-presos políticos que estão aqui. Seria realmente muito longo nominar a todos eles, mas queria principalmente falar de 2, 3 pessoas que estão presentes aqui. O primeiro é o meu companheiro de cela no ex-presídio do Hipódromo e hoje assessor especial do ministro Silvio Almeida na defesa da democracia, memória e verdade, o doutor Nilmário Miranda, o ex-ministro Paulo Vanucchi, também companheiro de cela no presídio Tiradentes, e finalmente o Adriano Diogo, que foi um valente presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Lamento não poder citar todos os outros que estão aqui, seria realmente tomar muito tempo da nossa cerimônia. Queridos amigos e amigas, esta cerimônia é uma vitória da perseverança. Quero externar a nossa imensa satisfação na assinatura desse acordo de cooperação com os Ministérios dos Direitos Humanos e a Cidadania e a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o que certamente trará um novo impulso na concretização desse projeto que está em curso há mais de 10 anos. Conscientes do compromisso do governo atual e de ambos os ministros na preservação da memória política do país e da importância da existência de lugares de memória no país, sentimos hoje renovadas as esperanças e assinamos esse acordo com o mesmo compromisso. Quero relembrar um pouco a história desse projeto. Faz exatamente 13 anos que, no ano de 2011, os diretores do Núcleo Memória, sob a presidência do então ex-preso político Ivan Seixas, figura emblemática na luta contra a ditadura, tomaram conhecimento que o prédio da ex-auditoria militar, abandonado pelo Exército, estava vazio e prestes a abrigar uma delegacia da Polícia Federal. Naquele momento, nós nos reunimos com o Dr. Aurélio Rios, então Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para manifestar o nosso inconformismo em termos um prédio tão simbólico como aquele que sediou as 3 auditorias militares no estado de São Paulo, repassado para uma dependência policial. Na ocasião, comunicamos a ele que, nossa opinião, o prédio deveria se transformar, tal como a delegacia do ex-DEOPS se transformou no Memorial da Resistência, no novo memorial ou museu que abrigasse as memórias da luta pela justiça no Brasil. O Dr. Rios, que entendeu perfeitamente o nosso pleito, pediu que o Ministério Público Federal, através do seu procurador regional, Dr. Marlon Weicher, se pusesse em contato com outros parceiros em São Paulo, entre os quais a Comissão Estadual da Verdade da Assembleia Legislativa, presidida pelo então deputado e ex-preso político Adriano Diogo, e com a OAB São Paulo, mais especificamente com a sua Comissão da Verdade, atuante naquele ano, e que foi presidido pelo saudoso Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, a quem quero prestar aqui minhas sinceras homenagens. E seu vice-presidente, Dr. Belisário, já citado, e que está aqui presente, e hoje é o assessor do Comitê Gestor do Memorial. Então, com ex-presos, perseguidos políticos, seus familiares, essas e outras instituições, fomos à luta pela obtenção do prédio. E após várias diligências em nível municipal, estadual e federal, conseguimos que a Superintendência do Patrimônio da União cedesse o prédio incomodato por 20 anos à OAB São Paulo, em parceria com o Núcleo Memória, para que naquele espaço se constituísse o novo memorial em São Paulo. Isso foi em agosto de 2013, ou seja, há exatamente 11 anos. Sem querer me prolongar demasiadamente na história, eu quero lembrar que durante o ano de 2014, a presidência, na época da OAB, contratou uma equipe formada por museólogos, arquitetos e pesquisadores, e que elaborou, com a participação de atores sociais, como operadores do direito, ex-presos, perseguidos e seus familiares, o primeiro projeto
de intervenção arquitetônica e museológica do local. Projeto esse que foi submetido ao Ministério da Cultura e aprovado em dezembro de 2015 para receber os benefícios fiscais da Lei Rouanet. Teve início, então, em 2016, o período de captação de recurso, que após 2 anos alcançou captar, junto a empresas e escritórios de advogados, aproximadamente 16% do valor necessário para o projeto. Infelizmente, nos anos subsequentes, mesmo tendo sido contratada uma empresa especializada em captação de recursos, não tivemos avanço, pois nos encontramos, como a doutora Patrícia falou, em plena pandemia do Covid, e as doações das empresas mudaram de foco, priorizando as áreas de saúde e alimentação. Ao assumir a gestão da OAB São Paulo, no ano de 2022, a doutora Patrícia e o doutor Sica, comprometidos com o projeto, renovaram os esforços para a captação de mais recursos, ao mesmo tempo que se nomeou o novo comitê gestor do projeto. E com isso chegamos, ao final do ano de 2022, com 21% de recursos captados. Mas nos deparamos, no entanto, com a realidade de que, após tantos anos, o orçamento do projeto original, que foi elaborado em 2015, precisava ser atualizado. Isso foi feito no ano passado. E o novo projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura, estando nesse momento apto para receber recursos através do benefício fiscal da Lei Rouanet. Durante todos esses anos, não esmorecemos na confiança de que o projeto se tornaria realidade. Por isso, a equipe do Núcleo Memória, patrocinado pela Fundação Oak, se colocou em campo desde o ano 2016 para trabalhar nas pesquisas e coleta de testemunhos que constituirão o futuro acervo do memorial. Esse trabalho, que continua de forma ininterrupta, será apresentado em seguida pela minha colega e diretora do Núcleo Memória, a museóloga Kátia Filippini. Não quero finalizar esse breve histórico sem mencionar o importante papel que teve o Ministério Público Estadual, inicialmente sob a liderança do Dr. Eduardo Valério e, a partir de 2022, do Dr. Reinaldo Mapelli. Ao negociar o já conhecido termos de ajustamento de conduta, TAC, com a empresa Volkswagen, pelo infame papel que teve essa empresa nos anos da ditadura, mostraram eles que acreditavam nesse projeto e na capacidade de trabalho das entidades envolvidas. Dessa maneira, conseguiram que um valor considerável, parte do total de reparações pagas aos trabalhadores daquela empresa, fosse dedicado ao Memorial da Luta pela Justiça, o que ajudou para que o primeiro passo da obra, a demolição de parte do prédio, fosse realizado e para que as obras de infraestrutura possam ser executadas muito em breve. Como ex-preso político por 4 anos, entre os anos de 1970 e 1974, e tendo sido julgado inicialmente a 10 anos de prisão, justamente nessa auditoria militar, num local que em breve se transformará num marco para a defesa dos direitos humanos, da democracia e da luta pela justiça, quero reafirmar o nosso compromisso para que nesse prédio, que fará parte do roteiro da memória em São Paulo, possamos mostrar aos mais jovens que tiveram a sorte de nascer depois do fim da ditadura militar, como foi buscar a justiça num período de trevas, no qual nosso país não havia justiça. E ainda, como se deu a resistência de mulheres e homens, trabalhadores, estudantes, advogados, artistas, jornalistas, enfim, de todos aqueles que, apesar das dores da prisão, da tortura, dos assassinatos e dos desaparecimentos, resistiram ao arbítrio no país. Finalmente, desejo que este Memorial da Luta pela Justiça sirva de inspiração para que a busca da justiça seja um caminho contínuo de exigir justiça e defender a democracia, nos tempos atuais e no futuro, pela memória de Marielles e Amarildos, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Muito obrigado.
Acompanharemos agora o discurso do secretário da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, Paulo Pereira. Muito bom dia a todas e todos vocês. Eu gostaria de cumprimentar nossa presidente, Patrícia Vanzolini, vice-presidente Leonardo Sica, cumprimentar o nosso ministro Silvio Almeida, em nome dele, cumprimento todas as autoridades presentes, o Morris, que, assim como a Patrícia, acabou de nos emocionar de novo. É difícil falar perto de vocês, assim, porque o dia tem vários motivos de emoção e é tocante perceber como esse projeto está internalizado na entidade como um projeto central dos valores e do que representa essa entidade importante para todos nós, né? Também queria cumprimentar as autoridades presentes, como eu disse, em nome do deputado Orlando Silva, sociedade civil. Eu tenho aqui 2 conselheiros do Conselho do Presidente, o conselheiro José Ficuri, José Vicente. Queria agradecer a presença deles, em nome deles, de todos os demais conselheiros que estão aqui conosco, professores, meu professor Otávio Pinto e Silva, quero cumprimentá-lo também, e dizer que é uma emoção grande estar aqui junto de vários dos meus heróis, né? Belisário é um deles. Cresci, me eduquei aprendendo as histórias do Belisário, o ministro Paulo Vanucci, tantos outros. Então, é uma alegria muito grande, é muito emocionante dividir esse momento com vocês. Eu tenho aqui uma missão impossível hoje, que é a de representar o ministro Alexandre Padilha, que estaria conosco, fez questão, a gente organizou, né, ministro Silvio, essa data com muito carinho, né, Sica? Para que a gente conseguisse encaixar aqui as agendas do ministro Silva, do ministro Silvio e do ministro Padilha, porque o ministro Padilha fazia questão de estar aqui conosco, mas por conta da agenda do Palácio, o presidente marcou 2 sanções, inauguração de PAC e tal, ele teve que ficar. Como ele tem juízo, sabe quem manda, o presidente organizou sanção, ele não pôde estar conosco. Mas a missão de representar o ministro Padilha aqui hoje como eu disse, impossível, porque o ministro Padilha, além das convicções naturais de todas as pessoas comprometidas com o Estado de Direito, todas as pessoas comprometidas com a democracia e com as instituições, com a justiça brasileira, é um homem que foi tocado pela história da repressão, né? Não sei quantos de vocês sabem, mas o ministro Padilha é filho de 2 militantes políticos, né? Eu estou fazendo essa introdução para fazer essa homenagem. Filho de 2 militantes políticos, o pai do ministro Padilha foi preso pela ditadura, barbaramente torturado, se exilou, era um militante metodista. E o que fez com que o ministro Padilha conhecesse o pai apenas com 8 anos de idade, né? Percebam a barbaridade. O ministro Padilha disse para mim, nas primeiras vezes que eu conversei com ele, que um dos momentos mais emocionantes da vida dele tinha sido narrar o famoso gol do Corinthians, lá depois de 20... Eu sou palmeirense, então não gosto desse episódio, mas depois de 20 e tantos anos sem título, narrar o famoso gol do Corinthians e mandar para o pai num cassete para que ele ouvisse fora do Brasil, pai que ele conheceu com apenas 8 anos. E eu tive a alegria de conhecer esse pai hoje, que está aqui conosco presente. Então, eu queria, Anivaldo Padilha, homenagear você aqui na fala do ministro Alexandre Padilha. Apenas... Você sabe, Anivaldo, que a tua história é uma história presente lá conosco. Nós estamos no Palácio do Planalto todo dia ouvindo a teu respeito, ouvindo sobre o que vocês viveram naquele período, o que me dá alguma esperança, que das brutalidades mais cruéis a gente pode tirar riquezas, amizades, histórias de solidariedade, né? E posso te dizer, viu, Anivaldo, você, além de toda a contribuição que você fez, contribuiu formando um grande homem público, e eu tenho muito orgulho de dizer que é o Alexandre Padilha, que nos lidera com muita competência e muito carinho na reconstrução das instituições brasileiras. Essa é a verdade, nós estamos vivendo um momento de reconstrução das instituições.
não vou falar muito, quero fazer um comentário muito rápido por que nós estamos aqui, né? O presidente Lula reconstruiu o seu Conselho de Desenvolvimento, que a gente chama de... Eu tenho um palavrão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, uma frase gigante, a gente chama de Conselhão, que é o Conselhão do presidente Lula. E, no ato de reconstrução do Conselho, o presidente Lula determinou que o Conselho tivesse um cuidado especial com os temas da democracia. Então, um dos 5 eixos centrais do Conselho, que é um conselho que reúne as grandes lideranças empresariais, as grandes lideranças dos trabalhadores e do mundo do associativismo, que uma das linhas desse conselho fosse o cuidado com as instituições, com o direito e com a democracia. De modo que a preocupação com esse tema é uma preocupação constante no conselho, e foi para a gente, viu, Sica, uma honra que você e o ministro Silvio nos deram de poder participar, viu, presidente Patrícia, poder participar desse projeto, representando a presidência da República, porque isso é muito caro para os objetivos da sociedade civil e das pessoas que estão ao redor do presidente hoje, tentando, vamos dizer, reconstruir, né, o ambiente institucional no Brasil. De modo que queremos participar intensamente desse projeto, e temos uma equipe que está se dedicando muito a ajudar a viabilizar, e acho, viu, Maurício, que nós temos tudo para superar os pequenos obstáculos, o mais difícil vocês já fizeram, os pequenos obstáculos que ainda nos separam da inauguração do museu, né? Aproveitar e agradecer a equipe, a Paulo, o Tiago, o Rodrigo, que estão aqui, têm trabalhado muito nesse projeto. Eu encerro... eu tenho a infelicidade de ser historiador do direito, né? No Brasil, isso é uma infelicidade, porque faz conhecer o nosso país mais do que a gente gostaria, né? E a história do Brasil é a história da repressão estatal. A história do Brasil é a história das ditaduras, né? Da repressão estatal contra os africanos trazidos para cá à força, contra os indígenas expropriados dos seus espaços, contra os milhares de brasileiros negros livres que foram escravizados ilegalmente no Brasil. A história da República Brasileira é a história das ditaduras. Foi constituída por uma ditadura, 89 ditadura, golpe em 92, várias tentativas de golpe nos anos 10, 20, golpe em 30, 38, 45, tentativa de golpe em 54, golpe em 64. E a besta da ditadura está sempre prenha. A porca da ditadura está sempre prenha. Nos afastou a história de um novo golpe por muito pouco. Só não percebe isso hoje quem não quer perceber, porque os atos, os documentos, os testemunhos estão todos aí, não é? A ditadura é uma força viva no Brasil, porque nós não temos sabido usar o período da democracia para matar a besta. Nós nos relaxamos, nós esquecemos desse inimigo que está sempre aí na porta ao lado, e quando nós percebemos, a luz se apagou de novo. Não desperdicemos esse momento que a história nos deu com muito custo. Nós não sabemos se ele não vai ser o último por muito tempo. Obrigado. Com a palavra, a presidente da OAB São Paulo, Patrícia Vanzolini. Na verdade, eu acho que eu não preciso aqui fazer mais comentários. Nós queremos ouvir aqui o ministro Silvio Almeida. O Léo aqui me lembrou de anunciar que, após a etapa agora de demolição, nós já vamos começar a construção no dia 14 de setembro. Então, a gente, com o que temos hoje, Vamos aqui na fé. E eu também quero aqui aproveitar e fazer um agradecimento muito especial ao Léo. Acho que ficou faltando esse agradecimento, né? Eu acho que o Léo, ele, em primeiro lugar, foi o artífice deste convênio especial, né? Foi ele que foi a Brasília procurar o ministro Silvio, foi dele que partiu essa iniciativa, né, de procurar o ministro Silvio, e eu acho que o Léo, ele tem uma metáfora sobre a democracia da qual eu vou me permitir me apropriar, né? Ele diz que a democracia é como, indo um pouco na linha do que o Paulo falou, né, de que a gente não se apercebe, né, dos perigos, dos riscos, e ele diz que a democracia é como o oxigênio.
né? É como tudo aquilo que é muito essencial, mas tão próximo que nós não percebemos a sua essencialidade. Então, nós estamos aqui respirando e dando como de graça o ar que respiramos, né? Mas se ele nos faltar menos de um minuto, todos nós vamos sentir de forma muito imediata. O memorial é, de alguma forma, esse lembrar para que não se repita, e esse lembrar de um tempo obscuro, esse lembrar de um tempo trágico, que infelizmente, né, Paulo, talvez não esteja tão enterrado ou bem enterrado quanto nós gostaríamos, é importante, sobretudo, para as novas gerações. E eu também faço um coro ao que foi dito aqui, a respeito da importância de lembrar, pela Porrice aqui, para a juventude, né? Nós não nos damos conta, quando se vê hoje movimentos de jovens, por vezes, falando de forma inconsequente sobre a ditadura e sobre fechamento de congresso, etc., nós entendemos que nós, Paulo, falhamos ao ensinar a nossa juventude, ao nosso povo brasileiro, o valor da democracia. E nós só sentimos essa saudade quando aquilo que nos é essencial nos falta, né? Nós muitas vezes convivemos com uma pessoa ali próxima, anos a fio, e não nos apercebemos, mas quando ela nos falta, nós sentimos aquela saudade aguda. E é para despertar essa saudade aguda, e é para despertar essa lembrança desse tempo ruim, desse tempo nefasto que nós estamos e temos que fazer. É uma obrigação cívica, Paulo. Nós recuperarmos e mantermos essa memória. Nós não podemos nos constituir como povo, como sociedade, sem incorporar com coragem, sem meias palavras, tudo isso que nos aconteceu, sem olhar de frente para tudo isso. Então, eu fico muito feliz que a OAB São Paulo tenha a possibilidade de integrar esse movimento, e faço esse agradecimento, então, muito especial para o Léo, que é alguém que está liderando esse projeto dificílimo, né? Mas que vai sim sair, vai dar certo. Então, com isso, eu vou terminar minha fala, mas eu queria, antes de encerrar, que é a fala da OAB, passar a palavra para o nosso querido advogado, doutor Belisário, e quero que ele fale as palavras dele em nome da OAB. Por favor, Belisário. Minha presidente, meu vice-presidente, ministro querido, Paulinho, secretário do Conselhão, Maurice, meu amigo de longa data, e vocês todos, amigos e parceiros do Memorial da Luta pela Justiça. Vocês viram no filme que foi exibido quantas pessoas que lutaram tanto por isso já desapareceram. Não apareceu no filme, mas Mário Sérgio Duarte Garcia foi uma grande figura dessa luta. Ex-presidente do Conselho Nacional e era presidente da Comissão de Memória e Verdade da Ordem. Nós vimos Virgílio Eney, nós vimos outros tantos advogados, Edibal Piveta, nós vimos Eni Goulart e outros tantos advogados que já desapareceram. Já ombrearam com a gente em muitas tribunas, mas eles desapareceram. Mas hoje, esse ato, presidente Patrícia, a gente está homenageando não só esses advogados, e não só os que lutaram também, nós homenageamos também todos os trabalhadores e trabalhadoras cuja história será lembrada nesse memorial. É importante, Léo, é importante lembrar que este memorial, que nós chamamos com tanto respeito de memorial, ele foi a sede da auditoria da Justiça Militar Federal,
como Heleno Fragoso disse numa homenagem e desagravo ao advogado de São Paulo, em São Paulo, terrorista era a justiça militar. E, homenageando esses bravos trabalhadores, trabalhadoras e advogados, nós vamos lembrar que nessa auditoria houve tortura, houve proteção da tortura, mas, sobretudo, houve denúncia da tortura. Houve muita injustiça. Nós visitamos com o ministro Silvio a sala onde essa justiça, com segredo, era partilhada, entre aspas, e afetou a tantos patriotas, a tantas pessoas que ousaram vivenciar a nossa letra do hino nacional que nós vimos aí, enfrentaram o arbítrio e, portanto, eles têm que ser homenageados. Eu lembro, encerro agora, essa homenagem que recebi da presidente. Encerro lembrando que há muitos anos atrás, não há muitos, mas há uns 8, 10 anos atrás, Raquel Preto, querida amiga, numa conferência internacional de direitos humanos, me coube ocupar essa tribuna e vislumbrando o que seria os anos de autoritarismo que vinham e vieram, nós fizemos um juramento aqui entre nós que nós deveríamos resistir ao arbítrio e dizer não ao retrocesso. E nós, a Ordem, a Comissão Arnes, a sociedade organizada, a Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados, todos esses advogados, trabalhadores e trabalhadoras, disseram não ao retrocesso, disseram não ao arbítrio e levamos a um novo momento de muita esperança. Há muita desigualdade, ministro Silvio, ainda, muita desigualdade a ser superada. Eu estou falando no estado de São Paulo, muita violência a ser superada, né? Uma polícia que fica cada vez mais e mais letal, que crescem os números de violência e se dispensam os mecanismos que poderiam, acoplados a uma farda, denunciar essa violência, mas nós, de novo, numa cerimônia na Ordem, diremos que nós não titubearemos em denunciar qualquer retrocesso, qualquer violência, e diremos não sempre. Esse é um compromisso nosso da Ordem, diremos não ao arbítrio. Obrigado. Para as considerações e encerramento da cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Memorial da Luta pela Justiça, anunciamos o pronunciamento do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Agradeço. Vou mexer as mãos. Obrigado. Senhoras e senhores, amigos, amigas, prezados, prezadas, eu, nessa manhã de muita emoção, essa manhã que eu já posso dizer que é histórica, eu gostaria de cumprimentar a cada um e a cada uma que aqui está, que todas recebam o meu abraço fraterno, um abraço sincero, de quem com vocês se irmana na luta pela justiça, pela democracia nesse país. Gostaria de cumprimentar, fazer os cumprimentos formais, de praxe, mas que de forma alguma são cumprimentos
protocolares, e, em nome dessas pessoas, eu gostaria que cada um e cada uma se sentisse cumprimentado pessoalmente. Eu cumprimento a presidenta da Ordem dos Advogados do Brasil, a minha amiga, minha colega de docência. Tenho muito orgulho de vê-la nessa posição, Patrícia. Muito obrigado, viu, pela sua resiliência, pela sua força, pela sua ousadia. Eu tenho muito orgulho de ser o seu amigo e colega de magistério. Muito obrigado. Quero cumprimentar também ao vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Sica. E aqui já foi dito sobre como o Leonardo foi importante para que nós chegássemos até esse momento. Então, meu amigo, também fica o meu agradecimento mais sincero. Quero cumprimentar também ao meu outro amigo. Veja que eu só tenho amigos, né? Eu fico muito feliz com isso. E são meus amigos mesmo, de verdade. Quero cumprimentar o professor, meu amigo, secretário da Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, do Conselhão, Paulo Pereira, que, neste ato, ele representa o ministro da Secretaria das Relações Institucionais do Presidente da República, Alexandre Padilha. Paulo, cumprimentando a você, cumprimentando o ministro Padilha, eu quero também, não posso deixar de fazer, estender os cumprimentos ao senhor Anivaldo Padilha, que aqui está. Fica também o meu abraço carinhoso e toda a minha admiração e respeito. Meu abraço ao diretor executivo do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi. Muito obrigado, meu amigo, também pelas suas palavras, e mais do que isso, pela sua luta. Tá? Ao tesoureiro da OAB de São Paulo, Alexandre de Sá Domingues, e tem alguns cumprimentos que eu, inevitavelmente, preciso fazer, porque são pessoas da mais alta importância. Eu quero cumprimentar aqui dois homens que são os responsáveis por todos os acertos que o Ministério dos Direitos Humanos da Cidadania tem feito hoje. Não tem responsabilidade nenhuma em relação aos equívocos, mas eles são responsáveis pelos acertos. Sem o trabalho deles, certamente eu não estaria aqui. Eu quero agradecer ao Nilmar Miranda, que me dá a honra de ser o meu conselheiro, meu assessor. Nilmar Miranda não é o meu assessor, ele é meu conselheiro. Conselheiro espiritual, né, praticamente. O Nilmar Miranda, muito obrigado, Nilmar, pela sua lealdade. O Nilmar é um homem que tem uma característica que eu sempre valorizei muito por conta da minha criação, por conta da família que tive, do pai que tive, da mãe que tive. E eles foram fantásticos. O Nilmar tem uma coisa e que a gente passa a valorizar mais ainda na vida pública, né, que é lealdade. O Nilmar é um homem leal. Isso é fundamental, Nilmar, porque nas horas mais difíceis, a gente às vezes não sabe com que a gente pode contar. Então, aparece sempre aquela mão que vem nos ajudar e você é um homem leal. Então, eu quero te agradecer. E quero também agradecer também a um homem que ele talvez não saiba o quanto ele me ajuda e quanto ele tem sido meu conselheiro também nas breves conversas que temos, que é o Paulo Vanucchi. Muito obrigado, Paulo Vanucchi. Tenho me inspirado muito no seu trabalho, viu? Paulo Vanucchi é desses homens que pensam os direitos humanos para além das questões que certamente envolvem direitos humanos, são as questões de natureza ética. Geralmente, quando se fala de direitos humanos, nós movimentamos todo o cabedal da eticidade, né, da história dos direitos humanos, enfim. E o Paulo Vanucchi é um homem que nos ensinou na vida pública que a política de direitos humanos faz parte também de um processo de gestão. É preciso que haja uma gestão no campo dos direitos humanos. É preciso que haja formação. É preciso que os direitos humanos se traduzam numa máquina de fazer política, que toque, de fato, a realidade das pessoas. Então, e mais do que isso, direitos humanos têm que ser parte de um projeto de país, de um projeto de nação. E com Paulo Vanucchi eu aprendi isso. Muito obrigado, Paulo, pelas suas lições, pela sua lealdade. Você também é um homem leal e que entende, né, todas as vicissitudes, as tramas, né, que significa ocupar um cargo como esse, tão difícil, num país, como destacou o Paulo, que é um país que tem uma tradição, e vejam só, de desrespeito sistemático aos direitos humanos. Nós estamos aqui nadando contra a maré, nós estamos aqui fazendo um movimento contra-intuitivo, porque o movimento normal
natural do Brasil, é um movimento de desrespeito aos direitos humanos, portanto, desrespeito à memória, às políticas de verdade, à justiça e também às balizas de não repetição. Então, nós estamos fazendo um movimento muito importante hoje, dentro de uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso não é pouca coisa. Então, que todos nós saibamos que estamos vivendo um momento histórico. Histórico. Nós estamos participando de alguma coisa que vai ser lembrado pelas próximas gerações e que precisa ser lembrado, e por isso o memorial. Vou falar disso daqui a pouco. Cumprimento também, como eu já disse, algumas pessoas que considero que são muito importantes, Raquel Preto, querida amiga, Adriano Diogo, também papel fundamental. O Adriano Diogo também participou do meu processo de formação política. Cumprimento também ao meu amigo querido Eduardo Valério, do Ministério Público de São Paulo, e Belisário dos Santos Júnior. Belisário, muito obrigado. Eu sempre falo isso publicamente, eu preciso agradecer você publicamente, porque o Belisário, eu tenho uma história com ele talvez não se lembre disso, mas eu lembro muito bem. O Belisário, ele testemunhou, e essa é a palavra, testemunhou, a minha primeira sustentação oral no Tribunal de Justiça de São Paulo. Primeira vez, eu, um jovem advogado, né, muito jovem mesmo, e fui lá e coloquei a beca e fui fazer a sustentação, né, na frente de Belisário dos Santos Júnior no Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi um caso exitoso, foi muito bom, né? E, ao sair, o Belisário veio me cumprimentar, veio me parabenizar. Você não sabe como isso foi importante para mim, Belisário. Permita-me chamá-lo de você. Mas isso foi definidor da minha carreira e me deu muita confiança para fazer aquilo que eu faço. Porque, presidenta, eu sou advogado de formação, né? Eu estou ministro de Estado, mas eu sou professor e sou advogado, né? Então, essa aqui também é a minha casa. Então, quero agradecer a Belisário dos Santos Júnior pelo exemplo, pela força que sempre me deu. Muito obrigado, Belisário. Senhoras e senhores, eu, a caminho desta tão importante cerimônia, eu me lembrei de um filme que assisti há muitos anos atrás, um filme de Costa Gavras, chamado Sessão Especial de Justiça. E esse filme, ele é um filme muito interessante, porque ele mostra como os nazistas eles precisaram corromper, e essa é a palavra, o sistema de justiça, com muitas aspas, para que fosse possível estabelecer condenações de pessoas que atuavam na resistência francesa, né? Eles queriam, de alguma forma, conseguir fazer com que a lei retroagisse, a fim de que eles pudessem culpabilizar pelos atos de resistência aqueles que lutavam contra a ocupação do governo de Vichy. E vejo que eles estavam procurando alguns juízes, né, e pessoas que pudessem, né, participar desse teatro judicial, dessa farsa, né, e que primeira vez que é tragédia, depois é farsa, né, como já no Hegel e depois Marx. Mas a questão toda é que eles encontraram juízes, advogados, promotores, muito dispostos a participar dessa farsa. Pois bem, senhoras e senhores, por que eu me lembrei desse filme? Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, sob a liderança da Ordem dos Advogados do Brasil e também da sociedade civil, pelo Núcleo Memória, é de fato nos lembrar de que sempre quando há uma ditadura, sempre quando há escravidão, sempre quando há fascismo, sempre quando há nazismo, não nos enganemos em relação a isso, sempre tem um operador do direito envolvido nisso. Não existe nazismo sem juristas do nazismo. Não existe fascismo sem os juristas do fascismo. Senhoras e senhores, não existiria escravidão sem os juristas da escravidão, formados, inclusive, nas faculdades de Direito, que nos formaram também. Senhoras e senhores, todo golpe de Estado tem um jurista envolvido no meio. Não tenham dúvida disso. E por isso que é fundamental e é importantíssimo que nós entendamos o papel da memória e disputemos, e a palavra é disputa, o sentido do que é ser advogado, do que é
fazer parte de um sistema de justiça. Presidenta, sabe quando eu me senti advogado pela primeira vez? Depois de muitos anos de advocacia. Eu me senti advogado pela primeira vez quando eu consegui, quanto presidente do Instituto Luiz Gama, ajudar na titulação das terras de um povo quilombola. E aí eu entendi o que significa ser advogado, sabe? Porque o advogado, de fato, na sua essencialidade, ele se apresenta como tal quando ele tem que defender aqueles que estão esmagados. O advogado é o candeeiro. Ele é aquela última luz diante de toda a escuridão. O advogado é isso. O advogado é aquele que insiste em brilhar quando em volta o que só existe são as trevas. Isso é ser advogado. Portanto, esses depoimentos que foram dados aqui, eles representam aquilo que a advocacia tem de mais importante e vai nos lembrar sempre, presidente, prezados e prezados, que sempre é possível que o fascismo, que o nazismo, que todas as formas de opressão se infiltrem no sistema de justiça e corrompam até a advocacia. Então, nós vamos disputar o tempo todo para dizer o seguinte: ser advogado é lutar pela democracia, é lutar pelo desenvolvimento do país, é lutar para que todas as pessoas entrem no ciclo de prosperidade desse país. Porque a ditadura militar, aqui foi dito muito bem pelo Paulo, foi dito pelo Maurice, foi repetido aqui pelo Belisário, é o seguinte: a ditadura militar, ela não foi apenas um empecilho ao exercício das liberdades democráticas. Não, senhoras e senhores. A ditadura militar no Brasil, ela foi uma tentativa bem-sucedida de interromper o desenvolvimento do país. Foi para interromper o país, foi para interromper a inteligência brasileira, foi para impedir que o país se tornasse um país soberano. A ditadura militar foi entreguista, ela não teve nada de patriótica, ela foi para destruir a soberania nacional, ela foi para impedir que nós, brasileiros e brasileiras, pudéssemos ser donos do nosso próprio destino. É isso que significa a ditadura. E eu quero dizer o seguinte: eu falei agora do que eu acredito que seja a advocacia, esse candeeiro, essa luz que insiste em brilhar na escuridão e nas trevas. Por isso que eu digo, é diante disso, é diante dessa circunstância que nós temos que nos lembrar que, se os senhores não se enganem, não existe advocacia onde a democracia ela não viceja. Não existe democracia num país que entrega tudo aquilo que produz para o estrangeiro. Não existe advocacia. Não é possível pensar numa advocacia plena, pujante, livre e soberana num país que está de joelho. Num país onde as pessoas elas não são donas do seu próprio destino. Por isso, senhoras e senhores, é a sina de todos nós, advogados, advogadas, promotores, que trabalham para o sistema de justiça, cidadãos brasileiros, a nossa sina é a luta pela liberdade, a luta pela democracia, a luta pelo desenvolvimento do país. Sem isso, não há advocacia possível. Sem isso, não há liberdade possível. E esse é um ponto que nós temos que insistir. E, portanto, esta é a importância das políticas de memória, para nos lembrar isso o tempo todo. Eu acho que é fundamental, e esse é meu papel como ministro dos Direitos Humanos, Paulo Vanucci sabe disso, Neumário sabe disso, sabem muito melhor do que eu, pela experiência que têm e pelo trabalho que fizeram, a importância das políticas de memória. Há aqueles que consideram que o que a gente está fazendo hoje não é tão importante. Mas nós sabemos o quanto é importante, porque a memória é justamente o espaço. A memória é isso, a memória é a criação desse espaço em que a gente pode entrelaçar passado, presente e futuro. Em que a gente pode, a partir desse entrelaçamento, criar as condições para que nós possamos impulsionar o nosso destino, mudar o significado das nossas vidas. E a memória tem um papel que eu acho muito bonito, que já foi ressaltado aqui. Sabe o que a memória faz? Ela faz aquilo que o Walter Benjamin nos ensinou. Ela traz os nossos mortos para lutar junto com a gente em nome do futuro. Isso é a coisa mais bonita. Por isso os espaços de memória são tão importantes. Então eu quero dizer o seguinte: nesse momento, nesse instante, todas as pessoas que tombaram pela ditadura, todos os advogados, as advogadas que não estão mais aqui entre nós,
Eles agora, fisicamente não estão, mas eles estão dentro do nosso coração e eles estão agora nos aplaudindo e sendo aplaudidos, porque agora nós somos um só. A memória, portanto, é essa unidade entre passado, presente e futuro, em nome de um projeto que nos emancipe como humanidade. A humanidade só é possível por causa das políticas de memória. Então nós estamos aqui fazendo algo que é fundamental para os direitos humanos, que é a preservação da memória, que é o cultivo da memória, porque é para garantir justamente que nós não sejamos vítimas do que já fomos várias vezes ao longo da história, como ressaltou o professor Paulo Pereira aqui. Porque, vejam, o fascismo, ele é pior do que um vampiro. Quem assiste filme de vampiro sabe o que eu estou falando. O vampiro só entra na nossa casa se ele for convidado. O fascismo ele só entra na nossa casa se a porta estiver aberta. E, portanto, o que nós estamos fazendo aqui é fechar as portas para o fascismo. Tentar fechar as portas para o fascismo, porque elas estão abertas ainda. O fascismo só entra onde as portas estão abertas para ele entrar. Ele só tem que fazer o seguinte, como disse o professor Vladimir Safato num artigo hoje, é só chutar uma porta que está podre. Portanto, nós não podemos normalizar fascismo. Nós não podemos normalizar opressão, violência. Nós não podemos normalizar culto às armas. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa que nós somos apresentados todo dia, uma polícia que mata indiscriminadamente, policiais que ao matarem também morrem, se suicidam. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Por isso a importância, de novo, das políticas de memória que entrelaçam passado, presente e futuro, em nome de um projeto de emancipação de todos nós enquanto humanidade. O que nos faz humanidade não é uma essência. O que nos faz humanidade é uma praxis, é uma prática política constante, que nos faz, ao lembrar dos nossos mortos, olhar para o nosso presente e também projetar o futuro. Nós estamos aqui, olhe só que coisa contraintuitiva. O que significa isso hoje é o fato de que nós não estamos disputando só o significado do presente e do futuro, presidente. Sabe o que nós estamos disputando? Nós estamos tentando mudar o passado, o que é totalmente possível. Nós estamos dando um novo significado às vidas que se foram lutando contra a ditadura. Nós estamos, portanto, trazendo de novo os nossos mortos para construir um futuro junto conosco. Senhoras e senhores, dito isso, eu gostaria também de apenas de colocar alguns pontos que devem ser muito bem firmados, né? Eu tenho a honra de ser ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também foi julgado dentro da Justiça Militar, que foi preso político. O presidente Lula, eu quero dizer, ele tem um compromisso inarredável, um compromisso incontornável com as políticas de memória e verdade. Nós, do governo federal, e falo aqui em nome do presidente, o Paulo também sabe disso, nós daremos todo o apoio às políticas de memória e verdade que foram construídas em qualquer lugar desse país. O Nilmário sabe disso. Estamos parceiros, somos parceiros, seremos e continuaremos sendo parceiros no Memorial pela Justiça. Em breve, nós também, o Nilmário também está acompanhando isso de perto, nós também faremos parte da construção de um outro memorial, na Casa da Morte, em Petrópolis. Em breve, nós teremos o primeiro memorial federal, do governo federal. Nós investiremos nas políticas de memória. Por que isso? Porque veja, são várias iniciativas aqui. Nós temos uma iniciativa do Ministério dos Direitos Humanos que é conduzida pelo Nilmário e a equipe do Nilmário. Aqui também eu agradeço, Nilmário, você, a toda a sua equipe, Nós temos o projeto Lugares de Memória, que prevê avanços no mapeamento e na divulgação e na normatização de espaços ligados aos marcos das violações de direitos humanos no Brasil. Assim como essa iniciativa se inscreve no contexto do Mercosul, em favor do reconhecimento e sinalização dos lugares relacionados à Operação Condor. Vincula-se também aos lugares de memória ainda o apoio a iniciativas específicas, como eu já disse, a implementação do memorial do imóvel conhecido como Casa da Morte e essa iniciativa do Memorial da Justiça, que nós temos muito orgulho de apoiar. E a implementação deste memorial, assim como de outros, se inscreve também numa das recomendações
mais precisamente a recomendação número 28 da Comissão Nacional da Verdade. Então, o nosso esforço é também para que nós possamos cumprir as recomendações, e para isso nós criaremos, nos próximos dias, será lançada uma portaria em que eu vou estabelecer uma comissão de acompanhamento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, para que elas sejam implementadas. Além disso, senhoras e senhores, quero também ressaltar o quanto nós estamos felizes pelo processo de reconstrução do Ministério dos Direitos Humanos, com a Comissão de Anistia funcionando, fazendo os julgamentos das anistias coletivas. Conseguimos, junto ao Ministério da Gestão e Inovação, Ministério da Defesa, o orçamento necessário para que até o final do mandato do presidente Lula, 2026, nós possamos realizar todos os pagamentos e assim encerrar, né, os trabalhos da Comissão de Anistia, com todo mundo sendo pago e todo mundo recebendo essa política reparatória. Para além disso, também, a volta e a reinstalação da Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos Políticos, também, que vai funcionar com todo o apoio e com toda a força no Ministério. Prezados e prezadas, mais uma vez, eu quero agradecer a possibilidade de participar desse momento. Me sinto um partícipe, parte só disso, porque é um trabalho que foi iniciado muito antes de eu aqui poder estar. Um trabalho que foi feito a muitas mãos, um trabalho que foi feito com muito esforço, com muita luta, e um trabalho também, como eu já disse aqui, que visa não apenas olhar para a violência que nos constituiu como país e que se deu no que a gente chama de passado, dentro dessa temporalidade meramente formal, mas que também, Maurice, como você muito bem falou, ilumina as violências do tempo presente. Ilumina a violência e a opressão contra as pessoas periféricas, ilumina também o significado da violência dos aparatos de Estado contra as pessoas mais vulneráveis, o descaso também, porque, vejam, no mundo como o nosso, o descaso também, ele mata as pessoas, a indiferença. O que nós queremos fazer é justamente, num lugar de memória, dizer nunca mais. Que nunca mais se repita, que nunca mais aconteça. Isso tem que ser dito a todo momento, e esse é o espaço a partir do qual nós gritaremos em uníssono nunca mais. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro, viva! Passamos agora, de forma simbólica, à assinatura do Acordo de Cooperação Memorial da Luta pela Justiça. Vamos ao registro da foto deste momento tão importante. E dessa forma está encerrada a cerimônia de assinatura do Acordo de Cooperação Memorial da Luta pela Justiça. Agradecemos a todos e a todas pela presença.